O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Eles são disparos intensos e ultra rápidos de rádio e têm sido detectados vindos de várias galáxias a milhões de anos-luz de distância. Agora, pela primeira vez, um sinal desse tipo, os chamados FRBs, os Fast Radio Bursts, foi detectado aqui na nossa galáxia. O resultado, obtido por astrônomos nos Estados Unidos e no Canadá, foi publicado na última edição do periódico britânico Nature e revela a detecção de uma série de FRBs com o radiotelescópio CHIME, na Colômbia Britânica, no Canadá. Eles vieram da região do centro da galáxia, cerca de 30 mil anos-luz de distância, e não é um sinal de uma civilização extraterrestre. Em vez disso, é um magnetar, essencialmente uma estrela de nêutrons com um campo magnético muito intenso, rotulado com a sigla SGR 1935 mais 2154, ele é conhecido há tempos e até então era apenas mais um desses objetos em nossos catálogos. A emissão de FRBs surpreendeu e nos coloca bem mais perto de entender o que são esses estranhos pulsos de rádio. Cássio, eu sei que você tem um interesse e uma curiosidade enorme pelos FRBs desde a época que eles eram sinal de micro-ondas na Austrália. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa história dos FRBs e o que você acha desse novo resultado, se ele ajuda bem a gente a entender pelo menos uma parte deles, porque parece que tem populações diferentes de FRBs também a essa altura, né? Esses pulsos rápidos de rádio foram observados, era sempre esse mistério, né? Parecia que tinha gente fazendo alguma comunicação com a gente, porque eram impulsos muito rápidos, muito intensos, então parecia que era alguma coisa focada mesmo, né, na nossa direção, e a gente teria recebido isso de alguma maneira intencional. Mas o que se revela, né, o que se percebe é que na verdade isso tem distâncias cosmológicas, isso é o eufemismo, é o termo técnico para se dizer que são distâncias muito grandes, outras galáxias, bilhões de anos-luz, e não teria como ser um tipo de comunicação desse jeito, né, pensando aí por essa lógica. Mas então o que seria isso? O que chegou à conclusão que estaria aí na conta desses magnetários. Magnetários são estrelas de nêutrons com um campo magnético muito fora da curva, muito intenso, muito mais intenso de qualquer outro campo magnético já detectado, ou melhor, já calculado, né, para estrelas de nêutrons da nossa galáxia, através dos pulsares, por exemplo, que a gente consegue detectar quando ele passa o farol pela nossa linha divisada. Então esses seriam aí eventos catastróficos com os magnetários, seria, por exemplo, quando ele se romperia, e aí você teria até raios gamas, você teria também raios X, seria uma história, um evento muito energético. Mas o grande problema é isso, né? A teoria, você tem as contas e tudo, mas como eles estão muito longe, né, essas distâncias cosmológicas, não dá para você ter aí grande comprovação ou grande comparação com a própria teoria. E agora surgiu este que está na nossa galáxia. E tem um evento que pôde ser detectado e que agora, né, foi estudado de tal maneira que alguns detalhes conseguem aprimorar a teoria, né, ou confirmar essas partes da teoria. Parte da teoria porque, como eu falei, né, depende muito da intensidade do campo magnético, da massa da estrela de nêutrons, de tal maneira que há eventos que são catastróficos e não vão se repetir porque destrói a estrela de nêutrons, e aí você tem toda essa decorrência de raio-x, raio gama e coisa parecida. Mas esse, por exemplo, parece que não chegou a fazer isso. Você teve o pulso de rádio, foi detectado, ele é rápido, ele realmente é um burst. Burst significa, né, um aumento intensivo, súbito e rápido, né, que é o fast. E aí você teve a medida, e com essa medida você consegue tirar alguns parâmetros, mas ainda existe uma população muito grande a ser explorada, e não tem outra, né, outro evento como esse na nossa galáxia perto o suficiente para que a gente possa aí preencher as outras lacunas dessa teoria para poder fechar o sistema todo, ou melhor, fechar a amostragem toda de estrelas de nêutrons.
Agora, é um fenômeno que causou uma certa comoção, a exemplo de quando a gente descobriu os pulsares, que ganharam aquele apelido de Little Green Man, ninguém sabia se aqueles pulsos regulares eram alguma comunicação artificial. Com os FRBs aconteceu uma comoção similar, claro, da forma que cientistas se comovem, que não é muito, né? Mas havia aquela coisa, pô, o que será que é isso? Né, sinais que atravessam milhões de anos-luz e tudo mais, e ultra intensos, né? Então eles são muito curtos e muito rápidos, que você poderia imaginar que talvez fosse uma forma de comunicação mais efetiva. Ao invés de você gastar um monte de energia para manter um sinal contínuo, você usa toda a energia para fazer um pulso só, que vai chamar muita atenção, mas que vai ser super rápido. Enfim, tinha toda uma lógica. A essa altura já estamos desmistificando bem, né? E eu acho que esse resultado ainda tem uma série de mistérios, como você falou, tem aqueles que são um grande evento e depois a gente espera algum resultado catastrófico, tem aqueles que são repetitivos, a gente está tentando entender, mas eu acho que a essa altura o que já 110% dos cientistas têm convicção de dizer é que são todos eventos naturais, e aos pouquinhos a gente vai entendendo. Tem a ver com esses magnetares, em alguns momentos pode ter a ver com detonação de supernova, etc e tal, mas tem a ver com essas estrelas de alta massa e esses eventos extremos, e não com homenzinhos verdes, né? Exatamente. E eu me lembro até de um desses, né, que foi lá no Rádio Observatório de Parkes, que uma radioastrônoma, inclusive, ela estava investigando esse catálogo e procurando aí alguma correlação, alguma coisa parecida, e uma coisa que pudesse linkar os eventos, e ela acabou descobrindo que quando se usava o micro-ondas da cozinha do rádio observatório e o telescópio estava numa determinada posição, ou, né, um determinado configuração, dava um sinal lá. Então houve até uma certa... ela publicou isso, mostrando que era importante, essa é a poluição eletromagnética, e acabaram até tirando muito sarro de astrônomo, que aí ficava observando lá fora, achando que estava encontrando inteligências, e no fundo era o micro-ondas que estava sendo utilizado na hora do astrônomo fazer a janta dele, né? Mas foi interessante pelo alerta, né? O alerta, aquele determinada válvula que era antiga e deixava vazar radiação enquanto ninguém percebia, mas no fundo acabou caindo na piada, e eu lembro que eu tive que passar algumas vezes, né, esclarecendo que não era exatamente assim, né, mas que é o efeito que acontece mesmo, de fato, portanto é preciso tomar todo cuidado. Não, e essa história é uma delícia, primeiro por isso, porque foi a detecção de uma civilização tecnológica, só que não outra, a nossa mesmo, e aí de início gerou uma, então todos esses sinais aí são todos ruído. Né? E aí aos poucos foram, não, peraí, tem uns que não dá pra explicar, tem uns que não são assim, e no final descobriram que tinham um sinal, e às vezes era confundido, né? No tempo entre desligar o micro-ondas e você abrir ou fechar lá a porta, vazava um pouquinho e fazia um... o sinal era exatamente quando abria a porta do micro-ondas sem terminar a operação, né? Ele imediatamente desarma, mas esse imediatamente tem um tempo de latência, né? O magnetron lá, a válvula, está emitindo ainda, está esfriando, então de qualquer maneira ainda tem uma emissão residual que escapa para o ser humano, vai ser bombardeado, mas isso não vai matar ninguém, nem acumular nada, mas o detetor ultrassensível vai pegar, né?